momento. A palavra de Deus diz em Colossenses 2:6: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Um dia você recebeu a Jesus e ele entrou na sua vida e você nasceu de novo. O milagre da salvação aconteceu e você é chamado a perseverar. O versículo diz: assim como você recebeu a Jesus, continue a viver nele. A caminhada cristã é linda e ela é constante e deve ser crescente. A cada dia a gente precisa buscar mais o Senhor, conhecer mais o nosso Deus, e a gente nunca vai parar de crescer nesse conhecimento de Deus. Eu costumo dizer que é uma escada infinita rumo ao céu. E cada dia a gente sobe um degrau, e cada dia a gente tem que chegar mais perto do Senhor, e a gente tem que fazer a nossa parte e buscar o nosso Deus. Isso é perseverança, isso é manter a nossa fé viva e sendo exercitada a cada dia. Vamos orar, em seguida vamos louvar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã na tua casa, Senhor, pela escola bíblica que já aconteceu, porque nós tivemos esse privilégio de estar aqui estudando a tua palavra, de sermos edificados e a cada dia transformados por ela, Senhor. Muito obrigada por cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é um Deus fiel e a cada dia está guiando os nossos passos, nos dando os livramentos que nós precisamos. E agora te pedimos, Senhor, venha receber o nosso culto nessa manhã, que o nosso louvor chegue diante do teu altar e o Senhor possa se agradar da atitude do nosso coração. Pai, nós não viemos aqui para assistir culto, viemos aqui para prestar o nosso culto, para entregar a nossa vida no teu altar e para te pedir, Senhor, fala aos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, querendo te ouvir, sedentos da tua palavra, com fome e sede de Deus. Vem nos preencher, Senhor, vem falar ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que esse possa ser o nosso desejo, ouvir sempre a voz do nosso Deus. E Ele está sempre à nossa procura, sempre querendo falar ao nosso coração. Nós é que muitas vezes nos colocamos indisponíveis para o Senhor. Nós que muitas vezes fechamos a nossa mão, muitas vezes encolhemos o nosso braço e não ajudamos o irmão como o Senhor muitas vezes manda e fala ao nosso coração. Nós que muitas vezes não tiramos o tempo devido para prestar a nossa devoção ao Senhor no meio de uma semana tão corrida. O Senhor quer falar conosco e nós muitas vezes não abrimos a palavra. Que nós possamos ir ao encontro do Senhor todos os dias, porque Ele está sempre esperando por nós. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome, pois o Senhor é santo, santo, santo. Toda honra, toda glória sejam dadas a Jesus, o nosso Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica? Dá para projetar para a gente, Rafael? Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Os irmãos vão ler a parte da congregação. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve
e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. A vida cristã é uma corrida, é uma jornada. Estamos aqui de passagem, e como passa rápido, né, gente? Falava para minha filha vai fazer 15 anos, eu falava para ela, eu fiz ontem. Não é, gente? Depois que faz 15, voa, não é? A gente está aqui de passagem, a gente não vai ficar aqui nesse mundo, e a gente está nessa corrida, e o Senhor nos chama a perseverarmos nela, a guardarmos firme a nossa confiança e a nossa esperança, com os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Se a gente olhar para o lado, pode ser que a gente se desanime olhando para o testemunho de um irmão, né? Se a gente olhar para trás, pode ser que a gente pense nas coisas que a gente cometeu, nos nossos erros. A gente precisa olhar para cima, a gente precisa olhar para Jesus, é o nosso alvo, não é? Ele é o nosso ponto de chegada, que nós possamos permanecer firmes nessa carreira, como diz Paulo, com gratidão nos nossos corações por tudo que o Senhor tem feito por nós. Você pode agradecer ao Senhor nessa manhã, olhar para essa sua trajetória, para essa sua história, olhar para trás e ver a mão do Senhor, os livramentos do Senhor, tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Que você possa refletir nesse momento enquanto nós cantamos esse cântico lindo que fala de gratidão. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. Das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você pode cantar com alegria: Senhor, você mudou a minha história, fez o que ninguém podia fazer. O Senhor acreditou, o Senhor investiu em nós, Ele nunca desistiu. Glória a Deus por isso. E que nós possamos então também perseverar nessa nossa fé, nessa nossa caminhada. O irmão pode sentar por um momento? Nós vamos passar para o nosso momento de dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas. É atitude de culto, precisa ser feito com devoção e alegria e gratidão nos nossos corações. Falava sobre o dízimo hoje no discipulado. Não adianta você trazer a sua oferta no altar do Senhor e ficar pensando em tudo que você podia fazer com aquele dinheiro. Não adianta você trazer a sua oferta no altar do Senhor e dizer: ó, Senhor, eu estou dando R$10 porque eu quero receber 100. Dízimo não é barganha com o Senhor. O Senhor não está à venda. A gente não negocia esse tipo de coisa. Dízimo é entrega, é adoração, é devoção, é gratidão. O que nós entregamos no altar do Senhor é porque Ele já nos deu, Ele já nos abençoou. Entende? É muito diferente. Dízimo é algo altamente espiritual e precisa ser feito com amor e alegria. Que você possa ter prazer em contribuir com a casa do Senhor, sabendo que isso vai ser usado para a honra e glória de Deus.
sabendo que vai ser usado para que muitas pessoas possam ser abençoadas através da ação social da igreja, por exemplo. Obrigada, jovens e adolescentes, pelo trabalho lindo de vocês ontem. Saíram às ruas para arrecadar recursos para a ação social da igreja. Trouxeram aqui uma pilha de mantimentos, foram de casa em casa, levando uma mensagem bíblica, levando o evangelho, anunciando a igreja. Que bom. Trabalho lindo que vocês puderam fazer, que continuem fazendo, que a igreja possa se juntar também aos nossos jovens. Nós vamos estar anunciando aqui, porque a gente vai continuar. Tem sido momentos muito bons, muito edificantes. E aí a gente vai anunciar e você pode participar também no próximo, né, Rafael? Se Deus quiser, Ele vai me dar a data e a gente vai ter muito mais gente ajudando e colaborando com isso. Quero agradecer porque as cestas básicas foram montadas desse mês, porque a gente praticamente não precisou tirar nada dos recursos de dízimos e ofertas, porque os irmãos foram generosos e trouxeram os alimentos. Desafio do próximo mês já está lá, gente, a lista nova. Mensalmente a gente contribui. Então, passa lá, vê o que está faltando, vai para casa, traz o que o Senhor colocar no seu coração, e assim a gente vai fazendo esse trabalho, cada um a sua parte. No final o Senhor abençoa de uma forma que dá tudo certo, né? Pode trazer também sua oferta para a obra da igreja. Gente, a gente ainda precisa fechar isso, por incrível que pareça, pequenos detalhes às vezes. Essa semana eu estive com o pastor na Leroy Merlin, no Amoedo, procurando puxador para as portas. Não sei se vocês observaram, a gente está com um puxador muito chique, de arame, é lindo o negócio. A gente procurou, é porque tem que ser a medida certa, não está sendo fácil de encontrar. E aí eu olhei e falei assim, olha que legal, um par custa R$300, nós precisamos de 3 pares, só de puxador R$900. Gente, obra não é fácil, né? Não é fácil. Então nós precisamos da ajuda, da colaboração dos irmãos, porque aí a gente vai finalizando aí os detalhes que faltam, tá bom? Você pode ajudar de várias formas, através de transferência para a igreja ou do seu dízimo aqui, como você quiser. Até na cantina você pode ajudar. Hoje vai ter cuscuz, tem pão de queijo aí. Se você se alimentar na cantina da igreja, você também vai para a obra, né? Os irmãos estão trabalhando, usando o seu dom, o seu talento para servir ao Senhor e angariar fundos também. Agradecemos aí pelo trabalho dedicado das irmãs. Vou chamar a Celeste. Vem cá, Celeste. Te pedir que ore nesse momento, já dedicando os nossos dízimos e as nossas ofertas, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Em seguida nós vamos cantar e vamos então trazer ao altar do Senhor. Oremos. Senhor querido, Pai amado, é com o coração cheio de gratidão que estamos aqui, Senhor, para essa hora de adoração a Ti. Queremos fazer o melhor de nós para a Tua obra. Ó Deus, coloca no coração de cada um agora esse desejo de contribuir e de abastecer a casa do Senhor. Ó meu Deus, obrigado por aqueles que têm sido tão magnânimos, por aqueles que têm se dedicado. Obrigado aos jovens da nossa igreja, porque estão trabalhando e trazendo as ofertas para a tua casa. Ó meu Deus, muito obrigado por cada irmão aqui. Fica com cada um nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Pode sentar. O pastor já vai chegando aqui. Antes, deixa só, porém, falar uma palavrinha aqui rapidamente. Irmãos, a gente está fazendo recadastramento de membros. Procura, por favor, irmã Maria José, irmã Milena, a secretaria da igreja. Eu coloquei o e-mail da igreja, da secretaria também nos grupos da igreja. Se você não faz parte de nenhum grupo de WhatsApp da igreja, seria importante você fazer. A gente tem um grupo aberto e um grupo fechado. No grupo fechado, só eu e o pastor, só a gente que coloca. Então, só vão informações oficiais. Porque tem gente que não gosta do tititi dos grupos abertos, né? E aí a gente coloca você para você receber todas as informações. Então, eu já passei pelos grupos de WhatsApp, mas tem gente que ainda não está nos grupos da igreja. A gente está fazendo recadastramento. Preciso que, se você mudou de endereço nos últimos 2 anos,
ou telefone, procure a secretaria, manda lá por e-mail os dados. Se o seu nome não saiu nos grupos na data do seu aniversário, a gente gosta de lembrar. Mas pode ser que não tenha saído. Algum problema tem no seu cadastro. Então procura, por favor, a secretaria da igreja, que a gente quer que saia o nome de todo mundo. Porque aí a gente lembra. Gente, não dá para lembrar do aniversário de todo mundo, né? E aí quando a gente vê lá no grupo da igreja, na mesma hora eu pego e mando uma mensagem, eu ligo e sei que outros irmãos fazem isso também. É um trabalho que a secretaria está trabalhando para melhorar, né? Aí essa nossa comunicação, e a gente precisa então da ajuda dos irmãos para atualizar e deixar tudo direitinho. Além disso, tem muita coisa que a gente precisa fazer, gente. Nesse período de pandemia, na verdade, a gente está tendo que recomeçar muita coisa. Essa é a grande verdade. Muitos ministérios estão tendo que recomeçar. Estou precisando de ajuda na recepção da igreja, a gente precisa de ajuda em ministério infantil, ministério de louvor, né, Job? A gente precisa de ajuda em tudo, né? Então, se você toca algum instrumento, ou se você puder nos ajudar na recepção da igreja, ou na cantina da igreja também, tem trabalho para todo mundo, trabalho não falta. Então, eu não sei o seu dom, o seu talento, mas que você possa chegar junto nesse momento. A gente está planejando para agosto, provavelmente nós teremos aqui todos os dias da semana uma tenda de oração na chegada da igreja. À tarde, deve ser de 2 às 6, alguns irmãos já se disponibilizaram para ficar ali, atendendo o público, recebendo as pessoas, orando. Muita gente passa aqui, tem gente que passa aqui e nem sabia que tinha uma igreja, né? Agora que a fachada foi reformada, gente, eu recebo ligação perguntando assim, quando que vai inaugurar a igreja? A igreja já está aqui, né? Há um bom tempo, mas é porque a nossa fachada escondia. Então, com a fachada bonita como está ficando bonito, gente, está lindo. E as pessoas estão chegando e nós precisamos recebê-las com carinho e a gente quer fazer isso. Então tem muita coisa que precisa ser implementada e sozinha a gente não faz nada, né, pastor? Tá de microfone novo? Aí, eu não sei, Job, eu não sabia disso não, olha só. Que bom, hein? Não precisa ficar com a mão, agora está com a mão livre. Está me expulsando, gente. Te amo. Bom dia, irmãos. Vamos continuar aqui adorando o Senhor, trazendo nossa gratidão. Nós estamos aqui com um motivo: honrar e glorificar o nome do Senhor. Então nós, neste domingo bem ensolarado, né? Nem parece inverno, graças a Deus, um clima muito gostoso, podemos dormir, descansar, chegar aqui hoje, agradecer mais uma semana, os livramentos que recebemos, tantas coisas boas o Senhor tem operado no nosso meio. Nós somos gratos a Ele e no mundo todo a Igreja do Senhor, com esse mesmo propósito, se reúne nesse dia especial, dia de adoração pública. Então sejam bem-vindos, vocês que vieram a primeira vez, sempre temos aqui o nosso culto de manhã e à noite, e às quartas-feiras vamos voltar aos cultos de oração, às quartas-feiras, no mês de agosto, também a classe de casais, e também Casados para Sempre vai estar voltando em breve aí, se Deus quiser. Então, aos poucos, os ministérios vão retornando, né, depois desse período que ficamos assim funcionando de maneira diferente. Então, sejam bem-vindos, orem por isso, participem, né, procurem tomar conhecimento. Nós vamos divulgando aí as ações, os nossos programas, e que você possa participar, que você separe tempo e que possamos assim honrar o nome do Senhor com a nossa participação, com a nossa presença. Bom, hoje vamos continuar, conforme já lemos a leitura bíblica, já cantamos alguns hinos, vamos falar sobre perseverança, perseverar sempre, né? Então, é um tema assim, muito importante, numa época desafiadora, quando todos nós enfrentamos apertos financeiros, desemprego, enfermidades, tantas coisas que nos afetam, estão acontecendo ao nosso redor e na nossa própria família, e diante disso, muitas vezes nós nos tornamos cansados, às vezes até desanimados, né? E o apóstolo Paulo nos orienta sobre isso. A palavra de Deus vai nos encorajar como reagir a tudo isso. São embates, são desafios, são problemas, e a gente é de carne e osso. A gente tem hora que fica titubeando, né? Às vezes a gente fica assim, bem enfraquecido, e a gente precisa então encontrar forças, encorajamento, direção,
para seguir em frente. E uma das dicas está aí, já cantamos, né? Já lemos Hebreus 12 e já cantamos, olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, aquele que enfrentou todo tipo de oposição e não desistiu e diz para nós perseverarmos. Então nós precisamos ser resignados. A pessoa resiliente é a pessoa resistente. Então cada pessoa tem uma condição diferente da outra. Cada pessoa, um ser humano, é um universo diferente do outro. Há pessoas que são mais frágeis, há pessoas mais resilientes. E isso é a nossa natureza. Mas há maneiras, há formas de nós nos fortalecermos, não é? Então, há dicas para que possamos permanecer firmes em Jesus, firmes na família, firmes, né, no trabalho, nos propósitos, nos nossos objetivos, nos estudos, naquilo que nós colocamos como alvo. Então, nós vamos aprender um pouquinho aqui hoje sobre a Palavra de Deus. Começando aqui, como forma de introdução, vou trazer dois casos, um contado por Jesus em Lucas 18, de 1 a 8. Se você quiser abrir a Bíblia e estudar isso mais tarde em casa, hoje é um dia de descanso. Hoje é um dia de adoração. Então, domingo é um dia quando nós devemos separar para descansar. E quem pode, né? Tem gente que não pode, tem gente que até trabalha no comércio, etc., aos domingos. Não é o melhor, né? A lei trabalhista dizia, agora já tem sido mudada, né? Que todo trabalhador tem direito a uma folga semanal, preferencialmente aos domingos. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Hoje o mercado abre, farmácia, tantas empresas funcionam aos domingos também. E eu recordo quando eu tinha que trabalhar aos domingos e eu ia somente à escola bíblica, na hora do culto ia para casa, os irmãos ficavam cantando, gente, era de partir o coração, era muito difícil. E eu orei, pedi a Deus que me libertasse, né, daquele trabalho, e hoje, graças a Deus, eu posso estar na igreja todos os dias, é bom, é muito bom. Então, pelo menos aos domingos separamos para descansar e também para adorar ao Senhor. Em todo mundo tem sido assim. A Igreja de Jesus tem separado um dia de adoração pública. Durante a semana a gente se encontra em célula, ou numa classe de escola bíblica, ou em outra atividade, mas geralmente, não impede que seja feito outro dia, aos domingos, um dia de adoração pública. Isso predomina, assim, eu creio que no mundo todo, nas igrejas evangélicas. De maneira geral, é isso. Mas é um dia de descanso, mas é um dia também de reflexão. Há quantas vezes nós criticamos certos irmãos que são legalistas e são parecidos mais com o judaísmo do que o cristianismo no aspecto de guardar o sábado, né? Há muitas críticas sobre isso. Mas do outro lado, quantas vezes nós somos negligentes e não guardamos nenhum dia para pensar no Senhor? Pense nisso. Você pode pensar na segunda, não faz mal. Pode ser no sábado, no domingo, no dia que você puder. Mas que haja um tempo dedicado ao Senhor. Haja um tempo de consagração ao Senhor. Que tudo que nós somos e temos possa ser consagrado ao nosso Deus. Começando então, antes da leitura do texto principal, eu trago aqui Lucas 18, quando Jesus conta a parábola da viúva persistente. E ele aqui está nos ensinando a orar sempre e não desanimar. Esse é o conteúdo do texto. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem
Jesus de Nazaré, né? Quando ele vier, encontrará fé na terra? Há um prognóstico, né, de que o amor de muitos se esfriaria e de que muitas pessoas ficariam ocupadas, distraídas e a fé, né, negligenciada. Então aqui nós já conhecemos essa parábola do juiz iníquo, né, em algumas versões bíblicas, e alguém pode se confundir e perguntar assim, não, mas o nome do juiz é esse mesmo? É um juiz que não temia Deus e nem se importava com as pessoas. Mas aqui na parábola, ele é uma pessoa que vai atender a viúva, é como uma pessoa que passa pela rua e vem lá o mendigo, né, pedindo uma ajuda, uma esmola, e às vezes você não está nem sendo generoso ou de boa vontade para dar uma oferta àquela pessoa, um dinheiro, mas você dá para se desvencilhar dela e ficar com a sua consciência tranquila. Às vezes agimos dessa forma também. O juiz, então, ele se portou dessa forma, queria se desvencilhar daquela mulher, e Jesus utiliza essa parábola, esse paralelo, essa figura, né, de linguagem, para poder exemplificar. Não fará justiça, né, o juiz, o nosso Deus, juiz de toda a terra? E aqui o Senhor Jesus conclui a parábola dizendo, ele lhes fará justiça e depressa, aqueles que são os seus, aqueles que creem somente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que clamam a Ele de dia e de noite. Aqui Jesus também está ensinando a importância, como Paulo fala, orar sempre, né? Orar sempre. Às vezes você separa um local, um momento de meditação e de oração. Às vezes você não tem nem o local, nem o horário. Isso confunde, isso prejudica a disciplina de oração. Mas quando você tem um local, tem um horário, isso facilita, isso ajuda. Então aqui está dizendo uma pessoa que ora sempre, ou seja, não é só naquele momento que foi separado, mas a cabeça dela, enquanto ela está cozinhando, ou está trabalhando, ou está fazendo alguma atividade, ela está usando a segunda trilha, né, da sua cabeça, e ela pode então fazer uma atividade e ao mesmo tempo estar conectada com Jesus. Isso é possível. Isso é o que o apóstolo Paulo recomenda, orai sempre, orai sem cessar. Então às vezes você tem um momento especial, né? Entra no quarto, Jesus ensina, fecha a porta, aquele que vem secreto te recompensará. A adoração pública, mas há um momento quando nós nos afastamos do barulho, da multidão, da correria, desligamos ou deixamos o WhatsApp, o celular de lado, e nós então, naquele momento, nos retiramos no retiro espiritual, somente eu e Deus. Jesus fazia isso. Ele se afastava da multidão, muitas vezes, ainda que amasse estar curando o indivíduo ou a multidão, alimentando tanta gente, ou pregando, ensinando, libertando, ele fazia isso constantemente, mas muitas vezes ele deixava a multidão, encontrando-se sozinho com o Pai, para ter maior comunhão. É assim que a gente deve fazer. Há um momento que a gente ora juntos, e Jesus falou, onde vocês estiverem reunidos, ali eu estou no meio de vocês, mas um momento que é só você e Deus. Isso é importante fazer. Isso é a disciplina da meditação. E nós temos na Bíblia tantos temas, tantos versículos. Você pode meditar sobre um texto, sobre um versículo, sobre uma palavra, mas você não pode deixar passar o tempo sem meditar e sem orar. É o que Jesus está nos ensinando para que nós possamos perseverar na oração, mas não apenas na oração, nas disciplinas espirituais, na nossa comunhão com Ele, possamos perseverar na nossa fé, na nossa obediência, que a gente possa continuar crescendo, como Abacuque diz, cresçam, né? Cresçam e continuem a crescer, né, na obediência ao Senhor. Conheça o Senhor e continuem a conhecer o Senhor. É um dos grandes mandamentos da Bíblia que passa muitas vezes despercebido. É que nós conhecemos o Senhor, começamos nessa jornada, mas nós não podemos ficar marcando passo
nós não podemos ficar estacionados, nós não podemos retornar, nós devemos avançar e conhecer o Senhor mais e mais a cada dia. Isso depende do seu interesse, se você tem fome e sede da palavra de Deus, e se você está separando o tempo para quem você ama. E nós devemos dar tempo a quem nós amamos, nós devemos dar tempo para o nosso relacionamento com Deus. Mas aqui é sobre ainda oração e perseverança na vida cristã, na vida com o Senhor. Eu quero trazer um outro caso, um exemplo, aí é da história do cristianismo, e até eu gosto de ler sobre essas histórias no livro Heróis da Fé, um livro que a CPAD traduziu aqui no Brasil, já antigo, né? E esse livro pode ser encontrado facilmente hoje. Este livro, ele toca no coração de qualquer crente, quando nós lemos e vemos pessoas que no passado, pela graça de Deus, realizaram milagres, tantas obras assim fantásticas. Essas pessoas foram realmente pessoas usadas tremendamente nas mãos de Deus, e aquilo é inspirador para nós nos dias de hoje. Então, eu recomendo que você leia esse livro, e tem um capítulo ali dedicado a George Miller, né, que lá em Princeton, né, lá na Inglaterra, ele criou orfanatos, ele alimentou milhões de pessoas, ele abrigou tanta gente, tantas crianças, e ele então um dia foi questionado por um pastor, um pregador perguntou para ele, né, por quanto tempo ele costumava orar. Perguntou-lhe se ele orava muito, né? Aí o John Miller respondeu assim: todos os dias, algumas horas por dia. E fala assim: e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. É um mandamento bíblico, né? Que lá no Velho Testamento, Shema, né? Fala, só o Senhor é Deus. Ensine isso pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, aos seus filhos, sempre ensinando, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, não é isso? Por isso a Carol ganhou lá a Bíblia para poder começar a contar as histórias para o Mateus, né? Desde cedo. E eu vejo que isso é importante. Quando a minha filha tinha 3 anos, eu não me recordo sobre o meu filho, mas eu me lembro que foi depois, né? A Elise, quando tinha 3 anos, ela tinha uma assimilação do Evangelho que me deixava assim, admirado como uma criança tão nova, de 3 anos, pode entender o Evangelho de uma maneira tão clara. Quando a igreja contribui, quando os pais contam histórias para os seus filhos, falam do amor de Jesus, é possível que cedo logo a criança possa compreender quem é Jesus e a importância disso para a sua vida. Graças a Deus por isso. Então aqui, ele diz assim: estou orando constantemente, estou constantemente recebendo respostas. Então ele é uma pessoa que perseverava em oração. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, acho que eu tenho que afastar isso aqui, né, Rafael? Então, uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continua a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Tenho orado 52 anos, diariamente, por 2 homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Não são ainda convertidos, porém espero que o venham a ser. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus, e sobre elas eu descanso. 52 orando por 2 pessoas. José Tostes, lembra do José Tostes? Cantor, né, evangélico, na primeira igreja batista de Niterói. Ele já deve ter falecido, né, porque ele já era bem idoso quando nós o conhecemos, e ele dava testemunho. Ele cantava marchinhas de carnaval, era um homem, né, do carnaval, no Rio de Janeiro. Mas a mãe dele orou
todos os dias, em todo o tempo, por 40 anos. E o testemunho dele afirma que ele se converteu no dia do funeral da mãe dele. Ela perseverou e ele se dobrou. Ele reconheceu Jesus Cristo somente como seu Senhor e seu Salvador. Então, se você está aqui nessa manhã orando por seu esposo, orando por seu pai, por sua mãe, por um filho, não desista, não pare de orar. Veja o exemplo aqui então do George Miller. Ele é um homem que pouco antes de casar, ele achou que não era legal ele receber ajuda da igreja. Ele abriu mão com a proposta de não confiar nos homens, mas confiar somente em Deus. E todas as vezes que ele orava pelos abrigados que estavam ali na sua instituição, ele é relatado que ele nunca pedia dinheiro a pessoa alguma. Ele preferia sempre pedir a Deus. E funcionou. Porque milhões de pessoas foram abençoadas e acolhidas com a provisão que Deus trouxe através dele e de suas orações perseverantes. Mas eu quero dar continuidade a esse tema, perseverar sempre, lendo Hebreus 10, 32. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos fazer essa leitura aqui de alguns versículos. Hebreus 10, 32 a 39, só para enfatizar e cristalizar essa ideia de que nós devemos perseverar, não apenas na vida de oração, isso é básico. Há um pastor americano, plantador de igreja, David Earley, ele diz o seguinte, que nós devemos orar pela cidade, nós devemos orar pela igreja, devemos orar pela família, devemos orar por nós mesmos, pelos nossos propósitos. Ele fala que esse não é mais um ministério da igreja, mas é o principal, é o primeiro, é o mais importante. Mas não somente na vida de oração, nós precisamos perseverar. Vou dar um exemplo para vocês hoje aqui, assim, muito atualizado. Olha em volta, né? Que grupo bonito aqui hoje, né, Celeste? Você gosta de chegar aqui e ver os irmãos louvando, adorando? Nós gostamos disso, não gostamos? Mas teve um tempo durante a pandemia que nós ficamos com medo, né? Muita gente ficou assim apreensiva. Não tinha vacina, a gente não sabia da extensão, né, da pandemia. E aí a gente foi recomendado que ficássemos resguardados, não é isso? E algumas pessoas estão preocupadas, falam, pastor, melhor não fazer o culto, né? E a gente então ficou naquela, continua ou para? E aí a gente orou, conversou, e falou, vamos continuar, mesmo que sejamos poucos, vamos continuar. E eu acredito muito disso na vida cristã. O poder da perseverança. De você não parar, de você insistir, de você permanecer, de você conservar naquele propósito. Sabe, o Job do Ministério de Música, ele vai confirmar o que eu estou falando aqui para vocês. Há muita gente que tem o sonho de tocar violão, piano. Aí se inscreve no curso e logo para. Por quê? É muito trabalhoso. Você não pega o violão e nas primeiras aulas vai tocar, executar uma música. Ninguém faz isso. Depende de exercício, de aula, de persistência, de diariamente estar pegando um instrumento, treinando. Não é simples. Demanda persistência naquele alvo. No sonho também é assim. Os jovens, adolescentes têm sonhos, né, de fazer uma faculdade, de ter um bom emprego, uma boa família, de ter uma liberdade financeira, uma autonomia, mas não basta sonhar, é preciso perseguir esse sonho. E para tanto, você precisa aprender a dizer não para muitas coisas que vão tentar tirar você do foco. E quando você tem um propósito, e esse propósito está de acordo com o propósito soberano de Deus, você vai permanecer nele, com aquela paz que Deus te dá, dizendo que você está no caminho certo,
e de que Ele recompensará você, Ele honrará a sua fé, porque tudo que fazemos, mesmo no mundo natural, há implicações espirituais. E então, enquanto você obedece o Senhor, você estuda, você trabalha, você tem uma fé ativa, não é uma pessoa parada, né? Uma pessoa, como é que diz a palavra para a pessoa que não se mexe? Apático, não tem outra palavra, né? Acomodada, né? Tem gente assim, fica esperando só cair do céu, como diz o ditado popular, né? Mas a fé é ativa e ela requer de você um posicionamento, uma postura, uma iniciativa, um exercício. A gente precisa trabalhar duro, a gente precisa ralar. Tem um pastor lá em Curitiba que ele fala: ralar não é um verbo no hebraico, é trabalhar duro mesmo, né? Trabalho, é suor, é persistência, é continuar, é insistir. Porque desistir é a parte mais fácil. No casamento é assim, né? Quando duas pessoas não se entendem, logo vem a ideia de divórcio. Mas ficar até o fim, né? Sofrer e insistir e lutar por aquele objetivo que você tem na vida demanda de você muita energia, às vezes humilhação, às vezes você precisa sofre com aquilo, né? Você precisa, então, às vezes engolir, né? Engolir o quê? Que as pessoas falam? Sapos, né? Por um propósito maior. Você às vezes precisa aprender a abnegar-se, ser uma pessoa abnegada, por um propósito maior. Olha o que nós lemos aqui hoje. Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, a vergonha. Se você tem uma tradução mais antiga, vai falar ignomínia. Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou o escárnio, a tortura, a vergonha. Morrer na cruz era uma morte vexatória para malfeitores, criminosos, e ele não era. Ele suportou tudo isso. Por isso ele é o autor e consumador da nossa fé, porque ele já foi na frente e ele é vencedor e nos dá o exemplo. É isso que estamos falando aqui. Aqui então, Hebreus capítulo 10, 32 diz assim, olha que coisa importante, lembrem-se, numa sociedade cada vez mais distraída e esquecida, né? Vivemos dias que é muito comum encontrarmos pessoas com esse marasmo espiritual, parece que estamos adormecidos ou parece que nós estamos anestesiados e precisamos, então, como Paulo diz aos Efésios, levantar dentre os mortos para que Cristo venha nos iluminar, venha resplandecer o Evangelho da graça de Deus através de nós. Ele diz, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aqui, então, encontramos alguns aspectos típicos que fazem parte dessa jornada de perseverança.
Se você é uma pessoa que persevera, você vai passar por essas etapas. Primeira coisa aqui, suportar as lutas e sofrimentos. Gente, o ser humano, quando nasce, ele se sente. Nós fazemos isso com as crianças. Nós damos presentes, nós bajulamos, nós elogiamos, nós mimamos, né? E há alguns crentes que têm um grande problema espiritual que vem daí, de ser mimado espiritualmente. Então são muito melindrosos, qualquer coisa ofende, né? Não sabe relevar, resistir, superar um insulto, e por isso tem milhões de pessoas desigrejadas também, não é? Porque na igreja às vezes acontece alguém que fala que não devia, né? Trata como não deveria, se porta como não deveria, e aí as pessoas muitas vezes preferem se afastar. Mas nós devemos suportar e superar lutas e sofrimentos. Nós devemos ser mais resistentes, mais insistentes. Em 1996, nos anos 90, tinha um ciclista americano que descobriu que estava com câncer. E a chance de vida dele era pequena depois das cirurgias. Ele não tinha nenhum filho, e ele então perdeu o patrocínio. Ele estava se despontando, começando a ganhar grandes corridas, e de repente então ele se via numa situação agora de lutar pela vida. E aquele homem chamado Lance Armstrong, o que ele faz? Ele faz o tratamento, foi operado mais de uma vez, ele se recuperou, ele teve um filho, ele voltou a treinar e voltou a ganhar as corridas, e ele recebia milhares de cartas. Naquela época não era o WhatsApp, nem e-mails, ou como nós temos hoje a comunicação, eram cartas ainda. Então milhares de pessoas escreviam para ele, querendo saber o segredo dele ter vencido o câncer, superado aquela ameaça de morte que ele teve. E aí então ele respondia assim: não desista, eu não desisti. Então o que nós temos diante desse texto aqui é suportar lutas e sofrimentos. Não desistam, não desanimem, confiem que o Senhor é poderoso para fazer além dos nossos pedidos, que Ele pode nos dar o alento, que Ele pode nos dar a direção, que Ele pode nos apoiar em nossas aflições e nossas lutas. Suportar lutas e sofrimentos. O versículo 32 fala especificamente sobre a experiência que aqueles crentes já haviam adquirido, ou seja, não despreze as suas experiências de terem superado as lutas e aflições. Sabe, as famílias que seguiam a Jesus, elas eram perseguidas. E aqui nós estamos falando numa era que o imperador romano, ele mandava prender e mandava matar. Era terrível, as famílias eram realmente perseguidas. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, ou receberam o Evangelho da Glória, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Vejam os primeiros cristãos, são presos, Pedro, João, os demais. Há martírio ali no livro de Atos, né? A gente vê Estevão sendo martirizado por causa do Evangelho. E aí quando liberam Pedro e João e falam assim, vão e não falem mais no seu nome, eles tomam uma resolução e dizem: julguem os senhores se é justo obedecer ante aos homens do que a Deus. Quem pode falar isso, senão um crente fiel a Jesus, que está perseverando e superando as lutas e aflições, de serem surrados e aprisionados injustamente. Muitas vezes estamos sendo caluniados, injustiçados, incompreendidos, desprezados até por amigos e parentes, pela nossa posição, pela nossa postura, pela nossa ética, pela nossa fé. Mesmo ali, persevere e você vai superar todas essas crises que acabam surgindo em nossa jornada. E além de suportar lutas e sofrimentos, como os que nós estamos passando agora, gente,
olhar para o cenário do Brasil, do mundo, com tantas perdas, com tanta doença, com tanto desemprego, com tanta recessão, carestia, corrupção, tudo que vem acontecendo, para nós estarmos aqui hoje e agradecer a Deus, esse sol, a vida, a família, é sinal de que nós estamos vencendo, de que nós estamos superando, né? A perda do esposo, a perda do pai, da mãe, tantos nossos irmãos aqui estamos passando por isso, e nós estamos superando, porque a graça de Deus, a consolação do Espírito Santo está sobre nós. Nós não estamos sozinhos no meio dessas lutas, mas o Senhor luta por nós, conforme está prometido na palavra. Segunda coisa, outro aspecto que nós encontramos aqui nesse texto que lemos, no versículo 33, tornar-se, o que significa ser uma pessoa perseverante. O que significa perseverar sempre? Significa, em segundo lugar, tornar-se solidário também. O crente é chamado a solidariedade. Você não vive só, não é uma ilha. Você vive com outras pessoas. E Jeremias diz: orem pela cidade, para que ela, tendo paz, vocês tenham paz também. Então eu oro pelo prefeito, independente do partido dele, para que ele seja bem sucedido e seja honesto. Eu oro pelos vereadores, embora não sei se sejam honestos ou não, talvez nem sejam, né? Mas a gente ora para que Deus intervenha nessa situação e os ajude na administração, as autoridades da nossa cidade, os policiais, os professores, aqueles que têm grandes responsabilidades, não é? Para que esta cidade desfrute de paz, de bem-estar, para que nossa família também possa, nesse contexto, ser beneficiada, ser abençoada. Então, nós nos tornamos solidários. Isso é uma iniciativa do cristão que deve ser apreciada e aqui está sendo destacada. No versículo 33 diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Com aqueles que foram tratados com insultos e tribulações. A palavra tribulação vem de um termo latim chamado tribulon, que significa esmagar, ou o processo que faziam para separar, para esmagar o trigo e tirar dali a farinha. Imagina a pressão, o peso, a força de uma rocha sobre outra. Também era assim que se exprimia o azeite da azeitona, não é? Lá no Getsemane, né? Prensa de azeite, lá tinha prensa de azeite, e era uma rocha bem preparada, rolando sobre a outra, em torno de um eixo, e ali então se extraía o azeite. Assim a palavra tribulon, ou tribulação, significa muita pressão, um peso terrível, sabe? Naquele momento de angústia, quando se perde o emprego, quando se perde uma pessoa, quando se enfrenta uma enfermidade, quando se está passando por uma injustiça, ou quando você está mesmo no meio da sua família, passando por um momento de briga, de desavenças, é uma tribulação, e nós precisamos ser solidários com aqueles que estão passando por isso. Uma pessoa que está se separando, pode saber que você é bem-vindo, para você dar um conselho, fazer pelo menos uma oração, dar um apoio, uma palavra de edificação para uma pessoa que está agora se sentindo rejeitada, traída, abandonada. Nós somos a resposta de Deus para o mundo. Nós somos a palavra de alento e uma direção que o Espírito Santo vai conduzir para que você chegue em alguém que está passando por uma dificuldade, um colega, um amigo, um parente, e você possa demonstrar solidariedade. Quando você dá uma ajuda também financeira, empresta um dinheiro ou dá uma cesta básica, alguém que está em aperto financeiro, tudo isso demonstra a solidariedade que deve haver na vida daquele que está perseverando na fé e se colocando como obediente aos mandamentos de Deus, porque é bíblico fazer isso. Há mais de 30 mandamentos recíprocos no Novo Testamento, e um deles vai dizer: leve a carga uns dos outros, sirvam uns aos outros, né? Hospedem uns aos outros,
cuidem uns dos outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Solidariedade. É difícil olhar para um crente e não enxergar nele solidariedade, é uma coisa estranha. Deveríamos todos ter essa postura. E então tornar-se solidário é um aspecto da vida de perseverança no Evangelho de Jesus. Outra coisa é compadecer-se. Versículo 34 diz assim: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Vocês sabiam que Áquila e Priscila, que foram grandes apoiadores do ministério do apóstolo Paulo, eles moraram em Roma por um tempo, e eles foram expulsos dali, e suas propriedades foram espoliadas, eles foram roubados pelo próprio império. Além do imperador, né, romano ser louco, e ele pôr fogo na cidade, né, e colocar a culpa nos cristãos, os cristãos foram expulsos de Roma, e perderam todos os seus bens. E é disso, né, olha como ele está falando aqui, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Por quê? Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então precisamos estar prontos a abrir mão de nossos bens pelo um bem maior, que é o reino de Deus. Então seja uma pessoa solidária, seja uma pessoa liberal no sentido de ajudar aquele que se encontra em alguma necessidade, ou até mesmo respondendo à pergunta, né, que se faz lá naquele diálogo de Jesus e os discípulos: quando foi que você esteve preso e nós te visitamos? Quando você visita uma pessoa na prisão, servindo de coração, não para agradar o homem, mas a Deus. Você está visitando uma pessoa numa prisão, mas você está fazendo por solidariedade, por amor, por compaixão. É como se você estivesse visitando o próprio Jesus Cristo. Já parou pensar nisso? De repente você tem pavor de prisão. Eu também entendo isso, né? Poucas pessoas, ou algumas pessoas, como a Zuleika, né? A irmã Ledina, nós trabalhamos muito tempo assim, nas prisões lá em Niterói, tem que ter um dom, uma vocação para trabalhar no hospital, para trabalhar na escola, para ser capelão nessas áreas, militar, ou dentro de um presídio. É uma chamada específica. Mas quem sabe, né? Acontece de alguém, um parente, uma pessoa, um amigo, está passando por essa situação, um filho que foi preso, e você então chega nela, chega junto dela, para se tornar apoiadora, para orar por ela e também dar uma palavra de apoio, de edificação, para que você possa demonstrar compreensão a esse pai, a essa mãe, a essa pessoa que talvez esteja se perguntando: onde foi que eu errei, né? Na verdade ela não errou, mas a decisão do outro, e acontece muitas vezes, até mesmo no meio da igreja. Então aqui no versículo 34, compadecer-se, e Jesus ele é tido como nosso exemplo, porque ele ia de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, curando as pessoas. Ele demonstrava empatia, demonstrava o que? Compaixão. E eu creio que esse é um grande exemplo que nós, seguidores de Jesus, como discípulos dele, devemos praticar: compadecer-se. É você ser sensível ao ponto de perceber a necessidade do outro e fazer algo para mudar isso. O cristão é inconformado com o mundo. Não podemos nos conformar e aceitar a injustiça. Precisamos orar e agir de alguma forma com os cidadãos da terra também, para que possamos diminuir o sofrimento do outro. Então, aqui está, nesse terceiro ponto, um aspecto importante daquele que persevera. É aquele que olha para o lado e percebe: não estou sozinho, eu preciso ajudar o outro, eu preciso levar a carga do outro. Veja que na caminhada cristã, nós temos muitos irmãos, alguns mais maduros do que nós, outros recém-chegados. E como discípulos de Jesus, do reino de Deus, nós vamos discipular pessoas, nós vamos ensinar pessoas a caminhar com Jesus, nós vamos ajudá-las a solidificar-se na fé em Jesus. Nós precisamos compadecer dessas pessoas que estão atravessando algum tipo de provação, algum tipo de luta. E para terminar, nós precisamos confiar, versículo 35 e 39, que diz aqui: por isso não abram mão da confiança que vocês têm,
Não abram mão dessa solidez, dessa fé, dessa confiança, de orar com expectativa, de não orar por orar, mas orar sabendo que Deus é poderoso para mudar uma situação, para curar uma pessoa e para trazer um emprego, para ajudar aquele que está em alguma necessidade, um casamento que precisa ser restaurado, ou outra situação que alguém que você conhece está passando, ou até mesmo na sua família, ou você então não abra mão da confiança. Não seja um descrente, mas mantenha firme e crescente a sua fé, que ela se torne inabalável. Nós somos homens e mulheres de oração, homens e mulheres de fé. Nós somos vistos assim, as pessoas vão pedir oração para nós no ambiente de trabalho, na escola, na nossa casa, porque creem que nós estamos em comunhão com o Senhor, nos relacionando com Ele, podemos ajudar, podemos nos colocar como intercessores diante de Deus. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não desanimamos facilmente. Olha o que Paulo, o apóstolo, na sua carta, na sua segunda carta, capítulo 4, vai dizer para nós sobre o desânimo, sobre esses assuntos que nos deixam perplexos muitas vezes. Diz assim: de todo lado somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então ele vai dizer para nós que nós sofremos pressão, perplexidade, perseguição, abatimento, mas nós vamos permanecer firmes, fiéis e obedientes no nome de Jesus, crendo que Ele é poderoso para nos ajudar em nossas lutas, em nossas necessidades, e ainda se importar com o outro, com aquele que caminha conosco, porque afinal de contas a gente já aprendeu aqui, se a gente quer ir mais rápido a gente vai sozinho, não é? Mas se a gente quer ir mais longe, a gente vai acompanhado. E a companhia faz o lugar. Se estamos na presença de Jesus, a pressa vai cessar. E nós vamos então aproveitar a presença, a graça de Jesus conosco, e nada mais parece nos importar enquanto estamos caminhando com Ele. Terminando então, diz o texto, versículo 36, 37 e 39, vocês precisam perseverar. Diz aqui o versículo, vamos fazer a leitura 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, que é Jesus, a volta dele prometida para nós, e não demorará. 38. Mas o meu justo, ou aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, aquele que crê no Senhor como Salvador, somente Jesus Cristo como Salvador, diz assim, o meu justo, o meu santo, aquele que é crente, aquele que é fiel, aquele que permanece firme, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Deus não se agrada dos que abandonam a jornada da fé, mas Ele se alegra e fortalece e honra aqueles que confiam e insistem, são perseverantes nessa jornada dura, difícil. Não é uma corrida rápida de 100 metros, corrida rasa, mas uma maratona de 40 e tantos quilômetros. E olha, aqui há uma alusão aos Jogos Olímpicos que já havia na época de luta, de corrida, e essa corrida é corrida com obstáculos. Mas ele fala para nós, perseverem sempre, o Senhor está conosco, e nós chegaremos ao porto seguro, porque temos a nossa âncora aqui, é Jesus Cristo, e olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, aquele que suportou tantas aflições, e até a morte, e venceu,
é a nossa inspiração, o nosso encorajador, aquele que está do nosso lado e quer nos ajudar. Pense nisso, persevere, não desanime, não desista, vá em frente, peça a direção de Deus, peça para Ele abençoar o seu caminho, seus negócios, sua família, né? Para que Ele esteja norteando, orientando, guiando com o Espírito Santo cada decisão que precisa tomar. Dependa dEle, humilhe-se diante dEle, renda-se a Ele e fala: Senhor, eu não posso, eu não sei como fazer, eu sozinho não consigo. Eu preciso da sua direção, eu preciso da sua mão me segurando e me fortalecendo. Vocês precisam perseverar. Meus amados irmãos, diz Paulo aos Coríntios, mantenham-se firmes e que nada os abale, nem mesmo a Covid, nem mesmo o desemprego. E mesmo que seus amigos ou alguma pessoa importante te abandone, como Jesus falou, meu Pai está comigo, eu não estou sozinho. Você não está sozinho. O seu Pai te ama. E se Ele te deu o que há de mais precioso no céu, Jesus certamente nos dará todas as demais coisas que nós temos necessidade e pedimos a Ele. Vamos orar sobre isso? Feche os olhos para a gente refletir sobre essa perseverança tão importante na vida de todo cristão. É importante que a gente tenha essa consciência de estar caminhando diante de Jesus, na dependência de Jesus, mas também com a responsabilidade de solidariedade, de amor ao próximo, de cuidado mútuo, de estar servindo no reino de Deus e de cuidar para que outros também cheguem bem ao porto seguro, à presença do Senhor. Nosso Deus e Pai, te pedimos misericórdia. Chegamos ao teu trono da graça pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E agora, Senhor, te pedimos que tenha misericórdia de nós. Venha nos compreender e venha nos ajudar. Venha nos acolher e venha nos dar a direção. Apaga, Senhor, tira de nós todo o pecado, aquilo que não te agrada. Remova, retire de nós, lava-nos com o sangue de Jesus. Perdoa, Senhor, e nos ajude a te obedecer, a ser fiel, que sejamos fiéis ao Senhor, que tenhamos prazer, contentamento, alegria em caminhar na sua presença, dependendo do Senhor para tudo que nós vamos fazer. Pai, tem piedade de nós, nos ajude a não desanimar, a não desistir, a perseverar, dá-nos forças, novas forças. Cremos que o Senhor é o Deus incomparável, que está trabalhando na nossa vida e na vida de todos aqueles que esperam no Senhor. Nós te pedimos ajuda diante das grandes adversidades e lutas que estamos enfrentando. Traz consolação, que o Espírito Santo do Senhor venha trazer consolação à sua igreja, ao seu povo, nessa manhã. Nós te pedimos humildemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Nós vamos terminar o culto dessa manhã cantando, e aí a última oração para que nós possamos voltar para casa nesta manhã agradecidos a Deus. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja essa a nossa oração nessa manhã. Eu não quero nada sem a sua direção. Vamos nos submeter, vamos confiar, vamos depender do Senhor Jesus para tudo que nós vamos fazer. Que sejamos assim bem-sucedidos em nossa jornada de perseverança e fé. Vamos fechar nossos olhos, vamos terminar então orando. Agradeço a presença de vocês. Uma manhã tão linda, tão maravilhosa, juntos como igreja do Senhor Jesus. Vamos agradecer por isso, por essa oportunidade. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos tão felizes, agradecidos e encontramos grande satisfação em comunhão com a igreja do Senhor Jesus nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pelo clima favorável. Muito obrigado pelo tempo separado, quando nós estamos aqui trazendo a nossa devoção, ouvindo a sua palavra,
trazendo os nossos cânticos, nossos hinos, em adoração ao Teu santo nome. Nosso Deus e nosso Pai, é através de Jesus Cristo que nos abriu esse caminho, que trazemos aqui a nossa gratidão e demonstramos a nossa dependência. Elogiamos o Senhor pelos seus feitos poderosos, pelos milagres realizados, e te pedimos que continue a nos orientar, continue a nos ajudar em tudo que vamos fazer. Nós precisamos do Senhor, e sem o Senhor nós não vamos fazer nada. Nós pedimos que o Senhor abençoe os enfermos, trazendo a cura, realizando milagres que eles precisam nessa hora. Tem misericórdia dos nossos irmãos, Senhor. Venha aliviar as suas dores, venha trazer a resposta que eles aguardam. Pai, tem misericórdia também das famílias enlutadas. Continue consolando a Marlene e seus familiares, também a irmã Lucia e os familiares do seu irmão. Que eles sejam consolados, que eles percebam a presença consoladora do Teu Espírito Santo neste tempo de tristeza. Tem misericórdia, Senhor, dos irmãos que estão aqui passando pelo aperto financeiro, pelo desemprego. Que o Senhor abra a porta, que o Senhor abençoe para que sejam supridos em suas necessidades. Senhor, ajude para que haja paz em nossos lares, que os nossos filhos não se percam, mas que possamos ver a nossa família servindo ao Senhor com alegria. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, o Teu povo, e que possamos compreender a Tua vontade sobre a nossa vontade. Dá a nós a sabedoria em cada decisão. Senhor, dá-nos a Tua visão e repreende o maligno para longe de nós, dando-nos a Tua paz, a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.